Olá pessoal, tudo tranquilo? Como é que estão os estudos? Estou conseguindo colocar a matéria em dia, levar o conteúdo em dia, tudo certinho? Ótimo, é isso mesmo. Bom, vamos dar continuidade então aos nossos estudos. A gente vai trabalhar agora com tabela periódica, ok? Estudo da tabela periódica. Deixa eu dar uma voltinha aqui, ó, estou andando por aí. Vamos ver então como é que a tabela periódica se compõe, ok? Ótimo. Então, primeiramente, vamos analisar a parte histórica, tá? Claro, tem outras tabelas anteriores, tá, que foram propostas, mas a partir da tabela de Von Coulter, eu não sei falar esse francês, tá? Eu sei que tem biquinho. Sean Coulter. Ele começa a propor uma tabela, tá? Que já apareceu em vestibular, ok? Ela chamava de parafuso telúrico. O que é essa tabela? Bom, você tem ali um cilindro, tá? Você tem a volta do cilindro, tá? As voltas e as geratrizes, né? Viajandão, né? O que ele explicava? Que cada volta os elementos são organizados em ordem crescente de massa atômica, tá? Então, cada volta você tem o elemento aumentando a massa. E na geratriz, você vai ter os elementos com propriedades químicas semelhantes. Se você olhar aqui, ó, lítio, sódio e potássio é família 1A, né? Família dos metais alcalinos de hoje, ok? Então, parafuso telúrico. Muito bem. A próxima tabela é uma das mais importantes, tá? O vestibular costuma pedir, né, quando cai tabela, costuma comentar alguma coisa de Mendeleev, tá? Mendeleev tem a sua importância, ela é chamada de tabela da Lei Grandiosa, porque foi a primeira tabela que conseguiu colocar todos os elementos conhecidos juntos, tá? Por isso que chama Lei Grandiosa. Tá? Então ela foi a primeira a ser chamada de tabela periódica e o Mendeleev conseguiu agrupar numa única tabela os 63 elementos conhecidos na época, ok? Por isso que ela passa a ser importante, tá bom? Como é que o Mendeleev organizou os elementos? Aqui foi o erro que o Mendeleev cometeu. O que ele fez? Ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica nas linhas horizontais. Então, conforme você caminhava na tabela horizontalmente, numa linha, os elementos a massa dos elementos iam aumentando. Eles eram organizados em ordem crescente de massa, ok? E os elementos com propriedades químicas semelhantes, o Mendeleev colocou numa mesma coluna. É muito parecido com a tabela de hoje, tá? Tá aqui, ó. Então você tem a massa crescendo na linha horizontal e as propriedades dos elementos nas colunas verticais, ok? Perceba que Mendeleev, a tabela dele, existe algumas lacunas, tá? O que são essas lacunas? O cara era, assim, muito à frente da sua época. Esses elementos aqui não tinham sido descobertos ainda, tá? E o Mendeleev fazia uma previsão das propriedades desses elementos. Então ele dizia o seguinte, ó, tem dois exemplos aqui. O elemento ainda não descoberto, que hoje é o gálio, tá? Ele chamava de ECA-alumínio. Ele dizia o seguinte, o ECA-alumínio, quando for descoberto, vai ter massa 68, ela é 69,7. Densidade 5,9, é 5,94. Então vai ter baixo ponto de fusão, é 30 graus Celsius. A fórmula dele, se combinando com o oxigênio, vai ser ECA-alumínio 2O3, é gálio 2O3. Um outro elemento, ECA-silício, tá? Aqui era o que o Mendeleev propunha do elemento que ainda não tinha sido descoberto, e aqui são as propriedades reais do elemento. Cara, ele estava muito à frente da sua época, né? Por isso que o vestibular cobra, de vez em quando, Mendeleev, ok? Tá. Depois nós temos a tabela periódica atual, tá? Que é proposta por Moseley, ok? O Moseley ele vai propor
que a tabela tem que ser organizada em ordem crescente de número atômico, de prótons, tá? Ordem crescente de número atômico, que é o Z, é o número de prótons no núcleo. São os prótons que definem a propriedade do elemento, não a massa, igual pensava Mendeleev, ok? Então Moseley pega a tabela de Mendeleev, reorganiza em ordem crescente de número atômico e propõe a sua tabela. Então ela também é dividida em linhas e colunas, igual de Mendeleev, só que o Moseley coloca 7 linhas horizontais na tabela, que ele chama de períodos, e 18 colunas verticais, que ele chama de família. Tá? Ok? E ele faz o seguinte: os elementos químicos que apresentam propriedades semelhantes, ele agrupa na mesma coluna. Tá? E ele também vai utilizar, hoje, né, a tabela periódica, ela é baseada na distribuição eletrônica de Pauling, um S2, S2, 2p6. Então a distribuição eletrônica vai organizar os elementos no período e na família. Tá? A gente vai dar uma olhadinha depois sobre isso. Então aqui está a tabela atual, ok? Você pode analisar que nas linhas horizontais você tem ordem crescente de número atômico, né? Então, 1 próton, 2 prótons, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17 e 18, ok? E as colunas, que são as famílias, né, os grupos ou famílias, você tem os elementos com a mesma propriedade. Então a tabela tem 18 colunas, 18 famílias e 7 linhas horizontais, tá? 7 períodos. Perceba que essas duas famílias aqui embaixo, ó, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, saem do 6º período e do 7º período, respectivamente. Analisa o número atômico aqui, ó, 56, 57, 71, 72, 88, 89, 103, 104, ok? Então, lantanídeos e actinídeos, 6º período, 7º período. Uma outra divisão que a tabela também propõe são entre os elementos metálicos, tá? Tá aqui a legenda, ó. Os amarelinhos são os elementos metálicos. Os elementos não metálicos, que são os verdinhos, e os gases nobres, ok? Tranquilo. Geralmente, isso não é muito cobrado, né? Mas os estados físicos, tá? O que tiver um cubinho é sólido, tá? Então, a grande maioria dos metais, né, são sólidos, ok? O que tiver uma gotinha é líquido, então tá aqui, ó, o bromo é um líquido, tá? E o mercúrio, né? O mercúrio também é um líquido, é um único metal líquido, ok? E o que tiver essa nuvenzinha aqui, né, são os gases nobres, nitrogênio, oxigênio, ou seja, a temperatura ambiente vai estar no estado gasoso. Tranquilo? Ótimo. A tabela atual você também pode dividir de acordo com os subníveis, tá? Então nós vimos, de acordo com a distribuição eletrônica atual, lá na tabela no diagrama de Pauling, você tem os subníveis S, P, D e F, ok? Então, o subnível S são as duas primeiras colunas da tabela, a coluna 1 e a coluna 2. O subnível P vai pular ao meio da tabela, começa na coluna 13 e vai até a coluna 18. Todos os elementos terminam em subnível P quando você distribui os elétrons, tá? Camada de valência. Depois, o meio da tabela, você tem os subníveis D, né? A distribuição eletrônica termina em D. E as duas famílias lá embaixo, os lantanídeos e actinídeos, terminam em subnível F. Ok? A gente vai ver separadamente cada uma dessas distribuições, tá? Fica tranquilo. Então vamos verificar justamente isso. Você vai dividir a tabela em grupos ou famílias, tá? E de acordo com a IUPAC, que é a Confederação Internacional de Química Pura e Aplicada, que define as regras, a partir de 85, você tem, pede-se, né, para deixar de utilizar a nomenclatura de 1A, família A e família B, 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B,
e passa a usar de 1 a 18, família 1, família 2, família 13, família 14, família 18. Vestibular ainda pode pedir família A e família B, tá? Então a gente vai ver os dois. E de acordo com a configuração eletrônica dos elementos na tabela periódica, tá? O diagrama de Pauling. Então como é que se divide essas famílias ou esses grupos? Então os elementos representativos, né? É aquela que você vai distribuir os elétrons do elemento químico, e a camada de valência vai ser o subnível S ou o subnível P. Está sempre na camada de valência, subníveis S e P. Já os elementos de transição, você faz a distribuição eletrônica e ela vai terminar, a distribuição vai terminar em subnível D. Tá? A camada de valência vai ser anterior, a gente vai ver isso, calma. E os elementos de transição interna são aqueles que também a distribuição vai terminar em F, tá? Não é a camada de valência, é só a distribuição. A gente vai ver por quê, calma. Então eu tenho aqui um resuminho, tá? Aqui eu tenho um S, primeiro período, um S, na verdade vai ser um S1, um S2, tá? Aí depois aqui 2S, aqui ó, 2, a gente vai ver isso com detalhe, tá? 2S1, 2S2, aqui 2P, aqui 2P1, 2P2, 2P3 é 2P6. Então, você tem essa distribuição dentro da tabela. O número da frente vai te mostrar o período, que na verdade é a camada do átomo de Bohr, né? E os subníveis vai definir para você se são elementos representativos, S ou P, elementos de transição, D, elementos de transição interna, F. Ok? Tá? Então, junta a ideia da distribuição eletrônica de Pauling com as camadas do átomo de Bohr, tá? Os períodos serão as camadas. Ótimo. Como é que os elementos representativos vão aparecer na tabela? Então, eles já disse para vocês que eles terminam em subníveis S ou P, né? Camada de valência S ou P, ok? Então, aqui, a família 1 ou família 1A, todos eles terminam em 1S1. Então aqui, ó, depois a gente vai analisar, o hidrogênio não pertence a essa família, tá? Então aqui, ó, segundo período, 2S1, terceiro período, 3S1, quarto período, 4S1, quinto período, 5S1, sexto período, 6S1, sétimo período, 7S1. Família 2, mesma coisa, ó. Segundo período, 2S2. Terceiro período, 3S2. Quarto período, 4S2. Quinto período, 5S2. A gente vai ver isso com calma, tranquilo? E aqui os subníveis P, tá? Então, S e P pertencem aos elementos representativos, ok? Aqui tem um resuminho, ó. Isso aqui você tem que saber, tá? A distribuição dos elementos, ok? Então vamos lá, ó. Família 1, chamada de metais alcalinos. Número de elétrons no último nível, na camada de valência, vai ter um elétron. Como é que vai terminar? S1. Então, segundo período, 2S1. Terceiro período, 3S1. Quarto período, 4S1. Segunda família, a antiga família 2B, né? Metais alcalinos terrosos, vai ter 2 elétrons de valência. Como é que vai terminar? 2S2, 3S2, 4S2. Depois você tem a família do boro, que é a família 13, ou 3A. Tem 3 elétrons de valência. Vai terminar em S2, que já vai estar completo. P1, a somatória da 3. Família do carbono, que é a família 14, ok? Tem 4 elétrons de valência. Vai terminar em S2P2. Então vai ser assim, ó, 2S2, 2P2, 3S2, 3P2. Se eu somar os elétrons da camada de valência, vai dar 4. Grupo 15 ou família 5A. Grupo do nitrogênio. Tem 5 elétrons de valência. Como é que termina? S2P5. Desculpa, S2P3. Se eu somar dá 5. Então, 2S2, 2P3, 3S2, 3P3, 4S2, 4P3 e assim por diante. Grupo 16,
grupo dos calcogênios, tem 6 elétrons de valência, depois outro vai terminar em S2P4. 2S2, 2P4, 3S2, 3P4. Se eu somar os elétrons, dá 6. Família 17 ou 7A, halogênios, 7 elétrons de valência. Então termina com 7 elétrons, ó, 2 no S e 5 no P. Somando dá 7. 2S2, 2P5, 3S2, 3P5, 4S2, 4P5. Gases nobres, família 18, família 8A. Pode aparecer ainda a família 0, tá? Tem 8 elétrons de valência. Sempre vai terminar em S2P8, ok? Então S2P8, a somatória vai dar 8 elétrons, né? 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4P6. Somatória dá 8. Duas exceções da regra do quinteto, ok? O hélio não pertence, ele tem 1S2, né? O hélio termina em 1S2, ele não pertence aos metais alcalinos terrosos. O hélio é o primeiro gás nobre, por isso que está aqui, ó. Então o hélio é uma exceção, ok? Não termina, é gás nobre, mas não termina com 8 elétrons na camada de valência. E a outra exceção é o hidrogênio. O hidrogênio tem 1 elétron, ele vai terminar em 1S1, só que ele não é metal alcalino. O hidrogênio não se encaixa em nenhuma família na tabela. O hidrogênio ele tem a mesma distribuição do metal alcalino, 1S1, mas ele é muito parecido com os halogênios, as suas propriedades, tá? Então ele fica de fora da tabela. Pode ver quando você apresenta a tabela periódica, o hidrogênio está de fora, tá? Porque ele não tem família. Beleza? Vamos aplicar isso que a gente viu agora. Exemplo. Fósforo. Vou distribuir 15 elétrons. S2, S2, P6, 3S2, 3P3. A somatória deu 15. Eu vou pegar a camada de valência, que é a terceira. A camada de valência é sempre o maior número aqui da frente, né? É a terceira. Na camada de valência ele tem 5 elétrons. Então, a camada de valência me dá o período. O fósforo está no terceiro período. E a somatória dos elétrons na camada de valência me dá a família. Então eu tenho 3 mais 2, 5 elétrons. Família 15, tá aqui, ó. Família 15, 3 mais 2, ó. Família 5A ou família 15. Mais um exemplo. Ok? Bromo, 35. Mais 2, 2P6. 2P6, 2, 3P10, 4P5. Deu 35. Camada de valência é a quarta camada. É o maior número aqui da frente. Então esse elemento bromo está no quarto período. Ok? Família, eu vou pegar os elétrons da camada de valência. 5 no P mais 2 no S. Deu 7. Está aqui, ó. 5 no P mais 2 no S. Família 17 ou 7A. Tá? Então, quarto período, família 17. E aqui eu coloquei as duas seções de novo para você relembrar. O hidrogênio termina em S1, mas não é metal alcalino. Ele não pertence à tabela. E o hélio é um gás nobre, mas termina em S2. Cara, o que mais é cobrado de você no vestibular são os elementos representativos, tá? Então, se você conseguiu entender bem esse resuminho que eu pus aqui para você, cara, tranquilo, tá? Você vai conseguir resolver a grande maioria das questões de tabela, porque elas se baseiam geralmente nos elementos representativos, tá? Então tá aqui um resumo, tenta memorizar isso aqui, ok? Vamos continuar então. Depois nós temos os elementos de transição, que vai terminar a distribuição eletrônica no subnível D. É aquela parte do meio da tabela. É a antiga família do grupo B, ok? Terminou em D, família B. Tá claro? Então vamos dar um exemplo. Não precisa saber isso que eu vou falar agora, tá? O vestibular não cobra tanto, mas vamos lá. Vou pegar o ferro 26, vou distribuir 26 elétrons. Bom, primeira coisa, camada de valência. Camada de valência é o maior número aqui da frente, é 4S. Então a camada de valência está me dizendo
que esse elemento pertence ao quarto período, ok? Só que não é representativo, porque terminou em D. Representativo termina em S ou P. Esse cara terminou em D, então ele é de transição. Como é que eu vou localizar a família de transição? Eu vou pegar os elétrons do subnível D e vou somar com o subnível S anterior. 6 mais 2 deu 8. Então esse cara está no quarto período na família 8, ou então família 8B. Tá? Mais um exemplo para você conseguir entender. Eu tenho aqui a prata, 47, vou distribuir. Camada de valência é a quinta e terminou em subnível D. Então isso me mostra que é um elemento de transição. Representativo S ou P e o D é transição. Ele é transição. Então ele está no quinto período. Como é que eu vou analisar a família de transição? Eu vou pegar o D e somar com o S anterior, tá? Então 9, 10, 11. Portanto, se deu 11, ele vai estar no quinto período e a família é a família 11. Aí, para você localizar a família do tipo B, eu vou ignorar a dezena e pegar a unidade, 1B. Ok? Observação. Terminou em 11, 1B, eu olho só a unidade. Terminou em 12, 2B, eu olho só a unidade. Terminou em 8, 9 ou 10, você vai ter a família 8. Né? Então é isso aqui que eu fiz. Ó. Eu peguei 9 elétrons do D e somei com o S anterior, deu 11. 11 elétrons vai me dar a família 1B. Ok? Subnível F. Tá? São duas famílias que você vai analisar de subnível F, transição interna. Os lantanídeos, que a gente já viu lá anteriormente, que vai sair do sexto período, por isso que a camada de valência é a sexta, ele está no sexto período, e terminou em F. Tá? Aqui não tem aquele lance de soma, ok? Eu tenho que pensar assim, ó. Terminou em F, está no sexto período, lantanídeos. A segunda possibilidade, terminou em F, está no sétimo período, actinídeos, tá? Tá aqui, ó. Sexto período lantanídeo, sétimo período actinídeo, ok? Então terminou em F, eu vou olhar a camada de valência, tá? Se a camada de valência for a sexta, lantanídeo. Se a camada de valência for a sétima, actinídeo. Tranquilo? E cara, aqui está um resumão para você, ó. Família 1, 1A, S1. Claro que hidrogênio não é, não esqueça disso. Família 2A, família 2, S2. Pulo meio. Família 13 ou família 3, S2P1. 4 ou 14, S2P2. 5 ou 15, S2P3. 16 ou 6, S2P4. 17 ou 7, S2P5. Gases nobres, S2P6. Tá? Terminou em D, família do grupo B. Eu vou somar os elétrons do S anterior. Terminou em F, se for camada de valência, sexto período, lantanídeos. Terminou em F, camada de valência for o sétimo período, actinídeos. Ok? Pessoal, de tabela periódica o mais importante é isso. Agora vocês estão aptos para resolver as questões, ok? Espero que vocês tenham um bom entendimento dessa aula. Qualquer dúvida estou à disposição, é só entrar em contato aí com os outros meios de comunicação, ok? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.